Olha aí, meu amigo. O governo Lula já está fazendo as continhas de quanto que vai custar esse negócio do reembolso aos aposentados do INSS. E a estimativa é de 2 bilhões. Então, se a estimativa do governo é essa, você pode dobrar isso aí, pelo menos triplicar provavelmente, porque os números apresentados no primeiro momento foram de mais de 6 bilhões de reais. Essa é a verdade. Embora o pessoal da revista Oeste diga aqui que o Ministério da Fazenda já iniciou a devolução de valores, isso é incorreto. E eu já expliquei aqui no canal que essa é a devolução só do pagamento de abril, não é do restante, não começou a haver o reembolso do pessoal e eu não sei quando que isso vai acontecer de fato. Só que o problema fiscal, aqui já é uma questão fiscal porque a pergunta é de onde vai vir esse dinheiro, mas o que agrava esse problema não são esses 2 ou 6 bilhões que eventualmente podem representar um montante a ser devolvido para as pessoas que foram lesadas nessa fraude. O problema realmente é que a equipe jurídica do governo já está bastante preocupada com a possibilidade de que ações por danos morais sejam ajuizadas por esses aposentados prejudicados pelo INSS, algo que pode virar uma bomba fiscal para um país, meu amigo, que não dá conta mais de arcar com algo do tipo. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Esses números do governo aqui, sem dúvidas, são subestimados, como tudo que o Ministério da Fazenda, que é a equipe econômica do governo Lula faz, sempre chutam para baixo os valores. Então, eles estão considerando aqui denúncias feitas por beneficiários que relataram essas cobranças indevidas aí nos últimos 5 anos, mas tem muita gente que ainda nem percebeu que foi roubada. Vai demorar um tempo até isso aí se ajustar. Então, para mim, esse valor é muito maior, sem sombra de dúvidas, o que representa um problema considerável para o governo de onde vai sair essa grana. A partir de hoje, né, dia 26, dia que eu estou gravando este vídeo, o governo começou a pagar a parcela de abril do desconto indevido. Vai dar ao todo quase 300 milhões de reais, mas eu já expliquei num vídeo aqui do canal que isso não é o início da devolução. O valor de abril, o que, que aconteceu? Ele foi pago com o desconto ali no final, a partir do final do mês de abril, começo do mês de maio, quando já se sabia dessa fraude e tudo mais. Então não deu tempo do INSS travar o desconto, mas ele travou, deu tempo, ele travou o repasse para as instituições. Então esse dinheiro nunca saiu do INSS, não foi pago para as pessoas, mas ficou no caixa do INSS. Então, é mais fácil isso aí ser devolvido para as pessoas, já está ali mesmo, é uma coisa puramente administrativa. Agora, o que foi pago antes, foi desembolsado pelo INSS em favor das instituições, foi retido das pessoas, depois o INSS repassou, meu amigo, isso aí vai ser um problema sério, sem sombra de dúvidas. De onde vai vir essa grana? Não tem dotação orçamentária para isso, tem gente querendo criar crédito extraordinário, que na prática vai significar um déficit maior este ano, piorando o que já está muito ruim, é claro. Não duvido nada que o STF entre nessa história e diga que o governo pode pagar isso sem ter qualquer tipo de problema do ponto de vista fiscal, coisa que foi feita com os precatórios lá atrás, inclusive. Então, eu não sei. Para mim, a grande resposta para esse caso é o governo vai pagar todo mundo via impressão de dinheiro. Mais dívida, mais inflação no fim das contas. Todos nós vamos pagar isso aí, porque o governo não vai reaver essa grana junto às instituições, aos sindicatos. Isso não vai acontecer e a gente sabe muito bem disso aí. Agora, antes o problema fosse este, meu amigo. Antes a situação toda fosse os 2 bilhões que o governo diz que vai ser o montante, mas que provavelmente serão mais do que isso aqui. E o trabalho de identificar quem tem direito a receber mesmo, quem não tem, quem autorizou, quem não autorizou, quem que teve a fraude, qual o tamanho que foi, etc. Mas a coisa vai além e a própria equipe econômica, aliás, a equipe jurídica do governo já percebeu isso aí e, meu amigo, o buraco realmente é muito mais embaixo. O que pode acontecer? Aqui são vários órgãos olhando isso. Olha só, os técnicos da AGU, da Advocacia Geral da União, técnicos da Defensoria Pública da União e técnicos do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Eles estão estudando em conjunto
já antecipadamente, o que significa que é uma trolha bem grande, sem dúvidas, antecipadamente a possibilidade de propor acordos para os segurados que tiveram esse desconto sem autorização. Por que eles estão estudando a possibilidade de propor acordo? Porque eles sabem que se o negócio for para a justiça, a União vai perder. Os aposentados, os pensionistas, aqueles que foram lesados, vão conseguir ganhar aí ações por danos morais de fato. Eles acreditam que, se nada for feito em relação a propor um acordo, a fazer um aceno nesse sentido, oferecer algum valor, sei lá, provavelmente vai ter uma enxurrada de ações judiciais contra a União com risco elevado de condenação. É isso o que eles colocam aqui. Quantos processos mais ou menos poderiam acontecer? Pelo menos 2 milhões de processos. Agora você imagina a justiça brasileira sobrecarregada com 2 milhões de processos de danos morais por causa de descontos indevidos no INSS, para os quais o governo fez vistas grossas, deixou que a coisa acontecesse, o que é um fato, sem dúvidas. Isso aqui realmente é risco elevado de condenação, não há o que discutir nesse sentido. E convenhamos, se esse pessoal, AGU, DPO, CNJ, se eles estão conversando entre si a respeito desse tema e se eles bateram o martelo nesse sentido, já conversaram com gente do STJ, já conversaram com gente do STF também, que é onde essa história vai bater no final das contas. A União pode recorrer disso e deve recorrer até chegar lá em cima. Mas o pessoal lá de cima já assinou falando que, olha, a situação aqui é muito favorável para os pensionistas, para os aposentados. Então a proposta aqui seria essa, para evitar que a União fosse sobrecarregada com uma quantidade absurda de precatórios. Sim, cara, isso aqui vai virar uma montanha de dinheiro sem sombra de dúvidas. Não dá nem para mensurar isso aqui. Quanto que seria um dano moral a ser pedido por esse pessoal aqui, né? É claro que nenhum advogado vai entrar aí na justiça por merreca, por R$1.000, por R$2.000. O pessoal tá fazendo aqui uma estimativa de até R$10.000, né? Isso aqui pode acontecer de chegar até R$10.000 um pedido de dano moral. Porque o advogado entrar aí para ganhar R$1.000 para parte, ele vai pegar um trocado, às vezes nem compensa. Mas chegando a R$10.000 aqui, estaríamos falando de 20 bilhões de reais em indenizações por dano moral. Valor que vai virar precatórios, obviamente. E como que o governo vai pagar isso aqui? Perceba que esse ponto faz aqueles 2 bilhões que estão estimados pelo Ministério da Fazenda virarem uma brincadeira, virarem troco de pinga de fato, porque isso aqui vai ser um impacto gigantesco, sem sombra de dúvidas. E esse dinheiro aqui não vai vir das instituições, não vai vir dos sindicatos, né? Porque ainda que tenha algum tipo de multa lá e tudo mais, não vai ser 2 vezes mais do que foi descontado, fazendo aqui a proporção entre o que o Ministério da Fazenda apresentou e o que o pessoal da equipe jurídica do governo Lula apresentou aqui, né? Além disso, existe o problema ainda de, claro, né, isso sobrecarregar o poder judiciário, sobrecarregar a quantidade de processos que estão aí. Você sabe, a justiça brasileira é muito morosa, e aí, de fato, a coisa já tem muitos processos circulando. Se entrar mais 2 milhões de processos, meu amigo, aí que não vai andar. De fato, é outra preocupação também que eles colocam. Além disso, é claro, o Poder Judiciário pode, para além do dano moral, condenar outras coisas, né? Devolução aqui dos descontos, por exemplo, em dobro. Isso é um expediente que é utilizado com correção monetária e juros mensais. Então, meu amigo, é uma trolha de fato aqui. E há, inclusive, uma jurisprudência do STJ nesse sentido, que diz que o INSS deve responder por demandas relativas a descontos em benefícios previdenciários sem autorização, devendo verificar a existência de anuência do segurado. Então é um negócio bastante claro, sem sombra de dúvidas. Enfim. E aí, o que acontece? Com base nesse entendimento aqui, um próprio cara do AGU, uma fonte secreta aí do pessoal da CNN Brasil, esse precedente do STJ entra em contradição com o discurso do INSS, de que o INSS teria sido vítima também nessa história. Não. O entendimento da justiça era responsabilidade, era obrigação do INSS verificar a anuência para esses descontos, coisa que não foi feita.
Ou seja, isso aqui é caso ganho para quem entrar com ação na justiça, sem sombra de dúvidas. Para o pessoal estar propondo para o governo fazer acordos, é porque isso aqui é causa ganha definitivamente. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.